Viver para a glória de Deus, cantamos, como é gostoso, né? Quando a gente exalta a pessoa do nosso Deus. Estamos aqui porque Deus tem sustentado a nossa fé. Todos aqui estão de parabéns, porque enfrentaram lutas, quantos? Né? Passaram por dificuldades enormes e continuaram com a fé intacta. Alguns saíram dessas lutas com a fé fortalecida, inclusive. Agora, até que ponto a sua fé pode ser esticada e não deformada? Até quando? Em física é chamado de resiliência, né? A capacidade, aquela propriedade do objeto, da coisa ser exprimida, ser esticada e ela conseguir voltar a seu estado original. O nosso Senhor Jesus Cristo, certa vez, ele teve um encontro com uma pessoa que tinha a fé muito acima da média, uma fé notável. E é interessante que essa pessoa não foi um profeta, como era de se esperar, não foi um sacerdote, um levita, sequer era um israelita. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 15. E vamos tratar essa manhã sobre uma fé surpreendente. Uma fé surpreendente. Mateus 15, a partir do verso 21. E é bom para aqueles que falam assim, eu não tenho a fé como a do pastor. Essa mulher também não teve a fé como a de um pastor, como de um sacerdote, como de um profeta, de um apóstolo. No entanto, ela teve uma fé que chamou a atenção do nosso Senhor Jesus. Qualquer um pode ter essa fé. Vamos lá, verso 21, diz aqui a palavra de Deus. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoninhada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Uma mulher cananeia, diz o texto. Os cananeus, eles habitavam a Palestina desde antes do povo de Israel tomar posse. Um povo muito antigo naquele lugar. E um povo idólatra. A divindade principal que eles adoravam era Baal. Quem lê a Bíblia, Baal aparece o tempo todo. Esse era um povo que sempre foi uma má influência para o povo de Israel. Né? Um problema no meio de Israel. E então, desde antes, até a época de Jesus, esse povo estava aí, de quando em quando aparece nas Escrituras, aqui aparece diante de Jesus. Aliás, atrapalhando o retiro de Jesus. Porque o texto paralelo lá em Marcos fala que Jesus, ele se recolheu, né? A intenção de Jesus era ter um tempo a sós, descansar. Ele não queria estar visível naquele tempo, mas a mulher achou. E foi atrás dele. E essa mulher estava em profunda angústia, sofrimento, por causa da sua filha. A filha estava tomada de espírito maligno, estava endemoninhada. Eu já tive mães na igreja que passaram por isso. Filhas tomadas por espírito maligno. Que situação. Quanta dor, que desesperador. Aquela impotência total. Porque diante de forças malignas, espirituais, que você não pode ver, mas você vê a ação, o que fazer? Essa mãe já devia ter tentado muitas coisas, certamente que sim. Né? Mãe é um tipo de gente diferenciada. Né? Nós homens não temos noção do que a mãe é capaz pelos filhos. Até que ela descobre que pela região que ela vivia, estava passando alguém que podia resolver o problema da sua filha.
Jesus poderia ajudá-la. E ele procurou a pessoa certa. Ótimo. Você está com um problema? Jesus é a pessoa certa. Jesus é a pessoa certa. Então ela foi até Jesus. Ela foi até a pessoa certa, fez o certo. E como resposta ela recebe um grande e sonoro silêncio. É o que ela recebeu de Jesus. Um silêncio. Não é fácil lidar com silêncio. Você que é homem de oração, mulher de oração, quando recebe de Deus o silêncio, é complicado, não é? O silêncio, ele cria minhocas na cabeça. A nossa mente começa a fantasiar um monte de coisa doida. E geralmente para o lado ruim, para o lado negativo. O silêncio é um grande desafio para a nossa fé, irmãos. Porque a tentação diante do silêncio é desistir. Desistir. O que essa mãe não fez. Aliás, presta atenção, toda vez que você está lendo a Bíblia, aparece mãe, você pode prestar atenção. Ela não está lá de bobeira. Alguma coisa ela vai fazer. Sempre as mães na Bíblia concedem algum destaque. E com essa mãe não foi diferente. Jesus não respondeu palavra, mas ela não desanimou. Porque há situações, e quando elas são importantes na vida, em que o desânimo não é alternativa. Eu não posso desanimar. Porque se desanimar vai desandar. E tem coisa que não pode. Não pode. E aqui estava uma situação das mais importantes. Se não a mais importante para qualquer mãe. É o filho. Falou em filho. Então ela não desanima, mas ela persevera. Versículo 23, continuando. Então, seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Vejam só que coisa, irmãos. Veja, essa vida não é assim. Quando um problema vem na sua vida, não sei se é só na minha, mas quando o problema vem, ele nunca vem sozinho. Não é? Problema gosta de andar de bando, não é? Eles fazem fila. O negócio é complicado, gente. É difícil. Você sofre um acidente no trânsito. Você sofre um acidente no trânsito, justo quando a conta no banco, você sabe, está daquele jeito, né? Se fosse zero, estava bom. Né? Está vermelho já faz um tempo. Ainda, aí, na mesma semana, chega lá e você descobre que essa máquina de lavar roupa quebrou. E o abençoado do seu cunhado vem no fim de semana com uns 4 sobrinhos adolescentes. É problema, não é? Não, pastor. O cunhado meu é benção. Eu queria que morasse em casa. Então, quem tem cunhado assim, manda na casa dessa irmã. Né? Já tem um lugar para ficar. Mas, falando sério aqui, a coisa é complicada. Não bastasse o silêncio de Jesus, quando finalmente Jesus quebra o silêncio, a resposta que vem não é boa. E os ajudantes de Jesus enxotando. Jesus, essa mulher não fecha a matraca, manda embora. Está enchendo a paciência, manda. E estava lá tentando mandar embora, e Jesus vem com uma conversa estranha. Você sabe, coisas importantes. Toda coisa importante na vida, a gente não conquista sem oposição. Diz você, o que de importante você conquistou, que não teve obstáculo para vencer, para superar. A mulher estava só, sem atenção de Jesus, sem apoio de ninguém, né? Com os discípulos tentando fazer uma barreira para não encher o saco de Jesus. Todo mundo estava contra, mas ela não desanimou, ela perseverou. O que faz você perseverar na sua oração? Porque todo mundo aqui tem, todo mundo, sem exceção, tem itens na oração que um dia você orou e abandonou no meio do caminho. Ou não? Está tão abandonado que você nem lembra qual foi o motivo da sua oração. Todos. Mas também todos nós temos itens na nossa oração, na nossa lista, que já pode fazer anos. Você não abandonou. Eu conheço mulheres nessa igreja que oraram 20 anos pela conversão do marido. 20 anos. 20 anos.
Gente, não é pouco tempo. O Natan, que dirigiu aqui, não tem 20 anos. Antes dele nascer, ela já estava orando pela conversão do marido. Que coisa! O que faz você persistir, perseverar e não desistir de orar por alguma coisa? O que faz você ficar batendo uma porta que parece que não abre, trancar e jogar a chave fora? Um dos motivos é de uma obviedade ululante. É a importância daquela coisa, daquela causa. E nesse caso era a filha. A filha é o que ela tinha de mais importante. Mães movem um mundo por amor aos filhos. Jesus em silêncio, mas ela não se deu por vencida. Ela foi seguindo, imagina, né? Porque quando a gente ora pela fé. Você imagina diante do trono de Deus, né? Diante de Jesus. Alguns colocam até a foto de Jesus ali. E ora. Mas essa mulher não tinha que ter fé. Ela está vendo Jesus, em carne e osso. E Jesus, ela pedia, e Jesus, silêncio. E enquanto Jesus estava em silêncio, eu falei, sai, velho, sai. E ela indo atrás. Essa cena é patética. Deus indo. Os discípulos fazendo um cordão humano ali. E ela gritando atrás, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, e aquele negócio acontecendo. Então, finalmente, Jesus fala com ela. Finalmente, Jesus abre a boca. Porque é duro o silêncio. Tem mulher que faz assim, ó. Eu sei, pastor, meu marido lá em casa é igualzinho. Né? Como é duro tirar o meu marido do silêncio. Jesus abre a boca. E quando Jesus finalmente abre a boca, ele responde o que ela não queria ouvir. Porque quando a gente ora, a gente quer ouvir o sim de Deus. Pelo contrário, Jesus falou assim, você não faz parte do público-alvo do meu ministério. Porque eu fui enviado, né, para abençoar os filhos, os israelitas, o povo de Deus. Gente, que palavra dura. Agora é o momento de desistir, ou não é? É o momento a maioria desistiria, uma pessoa normal desistiria, mas essa mãe era durona, essa mãe era difícil. A fé dela ainda não tinha esticado no limite. Ela tinha uma causa importante. Ela sabia o que queria. Agora presta atenção, mais do que ela saber o que ela queria, ela sabia diante de quem ela estava. Isso que mais importa. Não importa tanto o que eu quero, o que eu preciso, mas diante de quem eu estou. E ela sabia diante de quem ela estava. Por isso o texto diz, verso 25, a mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ela sabia quem era Jesus. Ela o adora. Ela o adora. Não somente ela sabia quem ele era. Ele sabia quem ela era. Isso é maravilhoso. Jesus sabia que não estava, no primeiro momento, respondendo palavras. E no segundo momento, dando uma palavra dura, até contrária aos anseios dela. Ele sabia para quem estava falando. Ele estava trabalhando a fé dessa mulher. Ele estava produzindo alguma coisa bonita nela. Ele sabia que podia fazer isso com ela. Quando a maioria teria desistido, ela não. Antes, ela se dobra e adora. É fácil a gente adorar a Deus quando Deus atende as nossas orações. É ou não é? Eu lembro, tinha uma época que eu falei para a Tia, falei assim, que coisa boa a sua vida. Tudo que você está pedindo para Deus, Deus está respondendo. Numa época assim, em sequência assim, sabe? Eu só tinha uma coisa. E Deus disse não. Já pensou? Olha só que coisa. Né? Tudo que ela estava pedindo, ela estava ganhando na sequência. Né? Era um negócio assim impressionante, só tinha uma coisa. Uma coisa. E essa coisa foi não, depois de anos. Buscando, sonhando. Foi um tempo muito complicado.
Quando a gente é abençoado aos baldes, é fácil adorar a Deus. Agora, quantos adoram a Deus na dor e no silêncio? Essa mulher fez isso. E tem um outro que eu já falei aqui, é a minha leitura de cabeceira quando eu estou em momentos difíceis. Quando estou em momentos muito complicados, eu costumo pegar o livro de Jó, eu leio do 1 ao 42 numa sentada. É um dos personagens que eu mais amo. Jó foi um adorador. Um dia, as 1000 cabeças de boi, mais os 500 jumentos foram roubados de uma vez só pelos sabeus. Na sequência, veio uma tempestade de raios e matou 7.000 ovelhas de Jó. Pensa que coisa tremenda. E então vieram os caldeus. Sempre os caldeus apareciam na vida de Israel e levaram 3.000 camelos. O que significa tudo isso? A totalidade do patrimônio de Jó. Ele perdeu tudo, toda a riqueza que ele tinha, tudo. Se não bastasse isso, um dia, os 7 filhos homens, mais 3 filhas mulheres, estavam todos reunidos na casa de um filho. Veio uma tempestade, derrubou tudo e morreu tudo. Os 10 filhos morreram no mesmo dia. Todo o patrimônio de Jó virou cinza. E o que ele fez? O texto sagrado diz, Jó, capítulo 1, verso 20 e 21. Olha só. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Adorador adora, mas ele não perde juízo. Tá certo? Ele não perde a noção da realidade. Dói, ele chora, mas ele não para por aí. Então, prostrou-se no chão em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Que homem, que adoração, que fé. Esse aqui foi Jó. Tempos trevosos, meus amados irmãos, são reveladores. Mostram que tipo de crente nós somos. Não é para os outros, é para nós mesmos e para Deus. Quando a enfermidade castiga, quando a festa da vida é invadida pela frieza do luto, quando as finanças são arruinadas, quando a reputação é arranhada, só haverá adoração de fato se o crente verdadeiramente reconhecer o Senhor como Deus. Adoração é o resultado do reconhecimento de que Deus é Deus e, portanto, digno, né, de ser adorado, ainda que não satisfaça os nossos anseios mais sagrados, mais preciosos, mais profundos. Adoração, porque é para isso que nós somos criados. O crente só vai ser pleno se for um adorador. Se não, veja Efésios capítulo 1, versos 5 e 6. Eu vou pedir para os varões presentes fazer a leitura. Para isso, fomos predestinados, para viver para o louvor da glória de Deus, irmãos. Quando adoramos a Deus, portanto, a nossa vida atinge o seu objetivo. Por isso que a gente fica tão bem. O crente que não adora, ele nunca é um crente feliz, um crente em paz, um crente realizado. Por isso que o crente é um adorador mesmo vivendo as horas mais sombrias. Por quê? Porque a vida segue fazendo sentido para ele. Olha só Jó.
Se tem alguma coisa que os psicólogos falam assim, não, vai endoidar. Né? É o sofrimento além do limite, ninguém aguenta isso. Nós temos membros da igreja que enterraram filhos. Enterrar um filho quase que enlouquece. Chega e fala assim, acho que eu vou perder a sanidade. Jó perdeu todos os 10 filhos. Dá para imaginar uma pessoa perder 10 filhos e na sequência adorando a Deus. Quando a vida parece desmoronar, meus amados irmãos, o chão se abre, as coisas que antes davam sustentação, sentido, sabe, de segurança, que dava paz, tudo desaparece. Deus é aquele que continua dando força para prosseguir. Então é na presença dEle que o coração se dobra e adora. Por isso que faz sentido experiências como do nosso irmão Jó, depois de tudo que passou, continuou adorando aquele que é digno de ser adorado. Quando a gente conhece suficientemente a pessoa do nosso Deus, estar na presença dele torna-se a única alternativa. Os discípulos concluíram isso. Diante de uma palavra dura, que aquela multidão não estava pronta para receber, e então todo mundo começou a abandonar Jesus. Jesus questiona os discípulos, e vocês também não vão com eles? Sabe qual foi a resposta dos discípulos que realmente conheceram a Cristo, que entenderam quem era Jesus? João capítulo 6, verso 68. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus, a gente vai para onde? Não existe alternativa melhor. Aliás, o Senhor é a alternativa única. O crente adorador é aquele que tem Jesus, a sua única alternativa. Amém? Não tem outro. Não tem para onde ir. Ou é aqui, ou é aqui. Os discípulos falaram assim, olha, de fato, a palavra pode ser dura, não é das melhores, a gente não gostaria tanto, mas ir para onde? Não tem lugar melhor para ir. Adoração não é apenas natural. Adoração para o crente é uma necessidade existencial. Somente na presença do Senhor e numa postura adequada como adorador é que o crente se purifica. E um discurso desse, se alguém um dia aí no YouTube vê uma palavra dessa, a pessoa não conhece Jesus, fala assim, esse povo é louco, não vai entender nada. Porque a vida cristã não tem nada a ver, a vida com Cristo com a vida sem Cristo. Não tem como comparar. Ou você mergulha e experimenta o que é isso, ou então vai morrer sem saber o que é isso. Para nós faz sentido. Os nossos irmãos que estão sendo martirizados ainda hoje, lá no Oriente Médio, eles entendem melhor do que nós. Para eles, o martírio ainda faz todo sentido. O profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 20, ele diz, mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ele escreve num contexto de falsos deuses, de idolatria, sabe, de ídolos que nada podiam fazer em contraste com o Deus santo, o Deus de Abacuque, o Deus de Israel. Esse Deus estava no seu templo. Reconhecer essa realidade, meus irmãos, é necessário para render a devida adoração, a presença de Deus. Abacuque tinha essa consciência de quem era o seu Deus, onde esse Deus estava. Por isso, por causa disso, Abacuque também viveu momentos complicadíssimos. Ele pôde fazer uma das orações mais conhecidas na Bíblia, uma das orações mais lindas, que nos chama tanto a atenção. Ele escreve lá, capítulo 3, verso 17 e 19.
para nos abençoar, essa oração dele foi registrada. Olha só, que fé que esse homem tinha. Eu vou pedir para as irmãs ler esse texto. Ainda que, mesmo que, o crente adora. Abacuque foi um adorador. Não dependia de circunstâncias favoráveis para adorar a Deus. Essa mãe, que teve encontro com Jesus, foi uma adoradora. Ela teve uma sequência de negativas de Deus. É diferente da gente, que às vezes a gente acha que Deus falou sim, acha que Deus falou não. Né? Ela ouviu da boca de Jesus. Mas então ela adora. Agora pensa, se você não conhecesse o texto sagrado, nunca tivesse ouvido falar dessa história, você está lendo, e chega nesse ponto, depois de não, do silêncio, da repreensão dos discípulos, ela pega, se dobra diante de Jesus e adora. Você falou, não é o clímax. Agora sim, a tortura vai acabar, porque a gente está sofrendo. Como pode um Deus santo, amoroso, tratar uma filha dele assim? Agora, Jesus vai ter o coração amolecido, porque ela está adorando. Pensa, Jesus é Deus. A mulher está de joelho, com o rosto colado no chão. Adora a Deus. Fala, agora vai responder. Jesus vai atender. Meu Deus, que bom. A gente fica aflito, né? É igual em filme. Sabe que nos últimos 20 minutos é o clímax, é a virada, né? Às vezes eu tenho preguiça de ver o filme, vou nos últimos 20 minutos, aí vai acontecer alguma coisa, e a gente começa a ficar assim, né? Começa a estralar os dedos, começa até a ficar com dor na junta, e aqui a gente está assim, agora Jesus vai atender, agora Jesus vai, então no versículo 26, a resposta vem. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançar lá os cachorrinhos. Daqui não pode ser meu Jesus. Jesus não trata ninguém assim. Como que pode? O pastor Joel de vez em quando fala umas palavras difíceis lá na frente, dura, mas Jesus não. Aqui é uma lição boa, viu, irmãos? Não tem como a gente relacionar com pessoas e também com Deus e não alimentar expectativas, tá certo? Todo mundo vai diante de Deus, tem expectativa. Você espera alguma coisa. A gente tem uma imagem de quem é Deus. A gente pensa que conhece a Deus, principalmente depois de muito tempo. Você já conhece a Bíblia, já tem uma vida de fé já de longa data. Parece que a gente conhece um pouco Deus. Mas a gente vê que sempre Deus surpreende. Alguns autores falam assim, que Deus é indomável. Na teologia fala o Deus abscônditos, o Deus oculto, Deus mistério. O nosso Deus é assim. Por isso que a gente quebra muita cara. Porque a gente começa a imaginar como Deus vai reagir. O que seria correto, como Deus deveria agir. Mas se Deus não agir assim, Deus não é Deus. Quantas pessoas já falaram, pastor, eu já fui fiel a Deus, eu era um servo, eu até me sacrificava, e é isso que Deus me dá. E abandona. E se não abandona a Deus, alguns, o coração abandona a Deus. Segue como crente, mas um crente com a fé esfriada, sem paixão, crente ressentido com Deus. O que você faria? Essa mulher não desistiu. Essa mulher é bruta demais, né? Gente, que dona interessante. É uma das pessoas que quando chegar no céu,
Eu falei assim, ô Miguel, por favor, Miguel é um dos arcanjos, né? Mostra quem que é aquela irmã, aquela canela. Eu preciso conhecer essa mulher. Eu estou muito curioso para saber, porque eu preciso conversar com essa mulher. Como que você conseguiu tudo isso? Que fé! Ela tinha fé no nível hard premium. Né? Qual é o nível da sua fé? Raríssima. E olha só, depois disso tudo, Jesus falou assim, olha, eu não vou tirar, os filhinhos são os judeus, tá? Os israelitas. Eu não vou tirar pão dos filhinhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Uma nota, né, que os estudiosos falam assim, que há maneiras de falar cachorro na Bíblia. Né? Cães é uma palavra muito forte, desprezível, mas essa palavra que foi usada aqui se refere a cães domésticos, a pet. Né? Aí já fica mais leve, ou não é? Tem casa que pet tem um status melhor do que marido. Porque quando a esposa chega em casa, o cachorro pula, abraça, beija, ai minha filha, e faz carinho. E quando o pastor chega, opa, já entreguei. Né? Quando o pastor chega, aquela ela faz. E aí, chegado, valeu? É isso aí. É assim. Então, se for em casa, cachorrinho é um elogio excelente. Mas muito bem, o que essa mulher faz? Tem gente que fica ofendida. Né? Qualquer coisa é motivo para sair da igreja. Mas essa mulher, olha, versículo 27, essa mulher é demais. Disse ela, porém, o que ela disse? As duas palavras. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Ela não protestou. Submissão a Deus é mostrar que Deus está certo. Eu concordo com Deus. Eu sou cachorrinho mesmo. Né? Tá bom. Não protestou nada. Que coisa. E presta atenção, o termo Senhor, ele só pode obrigatoriamente ser usado com sim. No momento que o crente fala não, Senhor, Deus deixou de ser Senhor da sua vida. O Senhor tem soberania absoluta. Ele pode fazer o que quiser e continua sendo Senhor. Então, só uma resposta possível para Deus é sim, Senhor. Você continua chamando o Senhor de Deus, mas se usar a palavra não, ele deixou de ser o Senhor, deixou de ser o seu Deus, a relação aí está totalmente errada. A fé que agradou Jesus, meus amados irmãos, a fé que atraiu a atenção de Jesus, a fé que fez Jesus tecer elogios. Olha que Jesus não distribui elogios, porque ele não era político, né? Não era... Não vou entrar aqui, senão a coisa vai ficar feia. Mas olha, é a fé que naquele momento tão difícil, contrário, afirmou, sim, Senhor. Foi uma fé aprovada. Foi uma fé aprovada. Continuando o texto, ele fala, mas até os cachorrinhos comem das migalhas e caem da mesa dos seus donos. E então, agora sim, ela estava pronta. Chegou no ponto que Jesus queria, verso 28, Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Todo mundo aqui já falou de alguém, aquele homem, nossa, que fé, que homem de Deus. A gente elogia as pessoas assim, né? No meio evangélico, chama homem de Deus, varão de Deus, homem de fé, é uma maneira de tecer elogio. Só que não foi homem nenhum, não foi nem o evangelista Mateus, que escreveu esse texto, que disse isso. Quem falou grande a sua fé foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Que coisa! E sabe por que isso agrada a Deus? Hebreus 11:6. A Bíblia diz o quê? Sem fé é o quê, irmãos? Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o requisito indispensável para a gente ter relacionamento com Deus.
pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, a primeira coisa. Segundo, não é apenas que ele existe. Crer que Deus existe, você está no meio do caminho. Aqui agrada a Deus porque ele recompensa aqueles que o buscam. A gente pode e deve nutrir expectativas. Não é chegar diante de Deus e ficar o tempo todo ali, né, numa atitude zen e adorando. Você pode ter expectativa. O texto está falando aqui, essa mulher não tinha apenas fé, ela tinha uma grande fé. Fé que a fez dobrar diante de uma aparente negativa. Fé que ousou insistir pela atenção de Deus quando Deus parecia não querer nada com ela. A fé que confiava na bondade de Deus. Fé que aceitava até mesmo as migalhas e sabia que as migalhas, quando caem da mesa do seu Senhor, vale mais do que qualquer banquete feito por ela própria. Que era suficiente para atender suas necessidades. E acima de tudo, parece que ela tinha essa fé de Hebreus. Ela sabia que sairia da presença de Jesus com a sua recompensa. Qualquer coisa, pensa aqui comigo, coisas, quando pessoas, quando nada mais restar, se você tiver fé, você ainda terá o que mais importa, porque terá Jesus. E com Jesus, a gente enfrenta qualquer situação. A gente supera os mais difíceis vales. A gente consegue se reerguer do pó. E se Deus nos recolher, essa fé já nos garantiu o lugar na casa do Pai. Curva essa cabeça, nós vamos orar. Você que está passando provas difíceis, que tem esticado a sua fé, tem feito a sua alma se dobrar muitas vezes de dor, de angústia. Essa nossa irmã cananeia está nos convidando essa manhã a curvar, sim, mas em adoração, por fé. É na presença de Deus que o adorador se recobra. É na presença de Deus que ele encontra forças, que a sua fé é restaurada, que a esperança brilha, que impossíveis passam a ser vistos como algo que está ali, nas mãos de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você está diante do Senhor agora, coloque a sua causa. Talvez nessa manhã Deus está falando assim, continue. Você já passou da hora do silêncio e talvez ouviu algo que soasse como não, mas quem sabe, não é só um exercício para a sua fé. Deus está depurando a sua vida. Senhor, nós estamos aqui sendo inspirados por essa irmã que passou provas terríveis. Mas experimentou
algo diretamente proporcional, de lindo, de abençoador na tua presença. Somos tão fracos, ó Deus, tão inclinados a desistir, a abortar. Misericórdia. Nessa manhã, queremos nos colocar mais uma vez no altar da adoração, pela fé. Se não temos nada no mundo como motivo para adorar, nós ainda temos o Senhor como nosso objeto de adoração. Ajuda, Senhor, cada um, aqueles que estão passando por provas as mais difíceis. Firma mais uma vez. Oh Pai, louvado seja o Senhor. Oramos na expectativa da recompensa, de receber do Senhor aquilo que nós tanto necessitamos. Oramos no nome bendito de Jesus.